E como que era a economia desse segundo reinado para além do café? Depois da Guerra do Paraguai, as coisas vão começar a mudar um pouco porque deixa o Brasil com muito maus olhos, né? Deixa o Brasil mal visto perante outras nações. O exército, depois dessa guerra, ele vai passar a exigir mais autonomia e mais reconhecimento. Com isso vem participação é, dentro das decisões do Império. Né? Então a gente tinha uma crescente também abolicionista dentro da economia, uma crescente pressão pelo fim da escravidão, principalmente pressão internacional. A Inglaterra não queria mais os escravizados sendo trazidos por meio de tráfico transatlântico, de embarcações, coloca patrulha no Atlântico, e aí vem aí Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o comércio legal de africanos em situação de escravidão, mas a gente sabe que esse comércio ou tráfico, que é um nome que se dá após Eusébio de Queiroz, continua aí até 1878 e aumenta gradativamente. A gente também tem uma questão republicana bem latente dentro da economia, de exportação. A gente tem críticas à monarquia, especialmente entre os militares, que logo depois de vencer uma guerra de 5 anos, e por parte das elites urbanas também, que estavam essas decisões de leis abolicionistas que estavam sendo criadas, não estavam agradando a elite brasileira naquele contexto. A sociedade ainda era uma sociedade hierárquica, escravocrata, com títulos, barões, viscondes enfim, a gente tem o José do Patrocínio com grande destaque no movimento abolicionista, o André Rebouças, o Luiz Gama, a imprensa e a literatura romântica também vão ascender junto com a economia do Segundo Reinado. Vai aparecer grandes personagens aí também, como o Machado de Assis, o José de Alencar e o Gonçalves Dias, com as suas obras, Machado de Assis com Dom Casmurro. José de Alencar vai chegar com Iracema, que é uma grande obra do cenário nacional. E depois o Castro Alves com seus poemas abolicionistas, abordando questões sociais também. Mas nem tudo era flores nesse império. Nada era flores. As revoltas durante esse período não cessaram. Não cessaram porque o Segundo Reinado ele tinha crises políticas, sociais e econômicas, as disputas latentes e crescentes com os liberais e os conservadores também, a insatisfação com o centralismo do governo no Rio de Janeiro. Gente, não queriam nem que o Rio de Janeiro fosse a capital. Era uma coisa assim bárbara. E aí a gente vem com a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a balaiada, Sabinada, a Revolução Farroupilha, que a gente falou aqui também um pouquinho. E vem aí com ideias separatistas já de proclamação de república. Elas aparecem aí juntamente com as revoltas escravas. Mas por que eu tô falando de revoltas escravas agora? Lembra que eu falei para vocês que as ideias abolicionistas estavam aí crescendo, sendo alimentadas por movimentos vindos de fora do país, vindos da Europa, iluminismo, ascensão do capitalismo como modo de produção, que o Brasil imperial ele mantém a escravidão como base da economia, né? Ele não tem ideias nem nenhuma pretensão de se abolir a escravidão, principalmente porque dependia dos senhores das elites escravagistas para se manter economicamente. Os escravizados africanos e afrodescendentes, por ser séculos de escravidão, eles vão resistir de diversas formas, culturalmente, politicamente, religiosamente, com revolta armada. A luta pela liberdade ela vai marcar todo o período imperial. A Revolta dos Malês, de 1835, na Bahia. A Revolta dos Malês foi protagonizada, como eu já disse para vocês nessa aula, por escravizados letrados muçulmanos.
foi uma revolta de caráter organizacional, foi muito bem planejada. A Luísa Maim, mãe do Luiz Gama, participou na organização dessa revolta. Não tem dados historiográficos sobre a participação da Luísa Maim, mas o próprio Luiz Gama conta a participação da mãe dele na revolta, porque ela foi presa mais de uma vez nas organizações das revoltas, inclusive a dos Malês foi uma delas. Ela tem um caráter de liberdade religiosa também, por parte dos escravizados da Bahia, mas foi fortemente reprimida. Porém, aquele espírito da onda negra que estava acontecendo no período do Segundo Reinado causava um medo branco ferrenho. As elites estavam com medo da organização dos escravizados, o que mostrava que o escravizado não era apenas aquela figura que a gente tem na mente de cativo, de aprisionado, de tortura, de submissão. O escravizado, ele é esse agente, esse sujeito protagonista. Ele é articulado politicamente, socialmente. O escravizado é protagonista de organização das irmandades religiosas. Ele é o líder, ele é o provocador dos motins. Então a gente também tem no quilombo do Jabaquara, lá em 1880, um quilombo formado na cidade grande para abrigar os abolicionistas e os escravizados também. Lembrando que no século XIX, logo próximo à abolição da escravidão aqui no Brasil, a maioria dos escravizados já era liberto e forro. Tem também as outras leis que a gente vai ver uma por uma aqui. Então esse quilombo do Jabaquara, ele vai ser um quilombo muito, muito interessante, porque ele tem uma característica de adoção a luta das próprias elites à questão da abolicionista. Então era uma espécie de terra prometida, associando esse lugar do Jabaquara à questão da terra prometida e a identidade étnica também dos escravizados que para lá ia. A revolta de Carrancas também, que foi uma revolta protagonizada por escravizados. 19 escravizados assassinaram seus senhores aqui próximo da freguesia de Carrancas. Inclusive o Barão de Alfenas foi uma dessas vítimas. Os escravizados provaram uma organização e um sistema de conhecimento de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, principalmente das fofoquinhas que estavam tendo aqui no Brasil, das influências iluministas, da intuição de liberdade. Então essa revolta aqui de Carrancas muda o Código de Penal, o Código Penal para assassinato de donos ou senhores de terra. Então todos os escravizados vivos que protagonizaram a revolta de Carrancas acabam com pena de morte. Mas só demonstrava para aquela elite escravagista do Segundo Reinado, do período do Império, que a onda negra estava vindo aí, e que a escravidão ia ser abolida. Assim como diz o poema do abolicionista Luiz Gama. Os senhores de escravos dominam pela corrupção. Têm ao seu serviço ministros, juízes, legisladores, encaram-nos com soberba e reputam-se invencíveis. A luta promete ser renhida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. A corrupção é como pólvora. Se gasta, mas não se reproduz. Hão de cair porque a nação inteira vai se levantar. E no dia em que estivermos todos de pé, os ministros, os juízes, os legisladores estarão todos ao nosso lado. Os próprios senhores, na granja, na tenda, no Senado, onde entre anciãos venerandos tem infelizmente entrado alguns prevaricadores, os próprios senhores hão de apertar a mão ao liberto, nivelados pelo trabalho, pela honra, pela dignidade, pelo direito, pela liberdade, eles dirão como o imortal filósofo:
Se fosse possível saber o dia em que se fez o primeiro escravo, ele deveria ser de luto para a humanidade. Bom, dentre essas características de resistência que a gente teve também na formação dessas revoltas, os núcleos do quais essas revoltas se organizavam eram as Irmandades Religiosas dos Homens Pretos. As Irmandades eram associações formadas por pessoas negras escravizadas, libertas ou livres, ligadas à Igreja Católica. Lembra que a gente falou sobre o sincretismo religioso na última aula? A gente também tem nessas irmandades a questão do sincretismo religioso com os santos católicos, principalmente santos pretos, Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Eram confrarias religiosas reconhecidas pela coroa, pois davam festas, eram organizadas politicamente, tinham o rei e a rainha, né, das festas religiosas das irmandades, principalmente no dia de Nossa Senhora do Rosário. E o São Benedito e a Santa Efigênia vão ser santos mais cultuados ainda, porque eles vão aparecer nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Como em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, tem essas igrejas até hoje. Eram igrejas de características um pouco mais simples, né? Mas eram lá que esses escravizados se reuniam para entregar as alforrias dos seus irmãos, entregar a sua colaboração em ouro, moeda, porque lembrando que o escravizado também trabalhava na rua autorizado pelo seu senhor, também fazia serviços em outras fazendas, era autorizado, então você vai na fazenda vizinha aqui e vai fazer um serviço, e aí você pode ficar com uma parte do dinheiro, então parte desse dinheiro conquistado nas vendas, no trabalho na rua, nesses serviços, eram dados para juntar e comprar alforria dos outros irmãos, das irmandades, e também que tinham um forte culto à devoção das missas, né, essa tradição da missa dos domingos, nas procissões, levando Nossa Senhora do Rosário, ou São Benedito, ou Santa Efigênia. Tinha um sentido muito forte de comunidade de fé, onde se enterrava seus irmãos, cultuava-se a morte, ajudavam-se mutuamente para garantir os enterros dignos. Tinham também oficinas de ensinar a ler, escrever, música, dança, espaços de formação cultural mesmo, de cultura afro-brasileira. Era ali que a cultura afro-brasileira nascia, dentro dessas irmandades. Então tinha assim um acordo com os senhores de quando poderia fazer essas festas das irmandades, de quanto dinheiro eles tinham para fazer isso. Então tinha um acordo ali com o senhor. O escravizado também tinha essa posição de acordo, de fazer ali seus tratos com os seus senhores. Eles têm que ser colocados como sujeitos ativos de sua própria história. Os movimentos abolicionistas, eles vão vir reforçando essa atitude que os escravizados já tinham de organização. Ele deve ser entendido aí como um processo longo, plural, marcado pela resistência negra, e não apenas como resultado de uma ação das elites políticas ou da própria Princesa Isabel. A abolição foi fruto da mobilização popular. A gente desmascara os heróis emoldurados que a gente tem hoje, como a Princesa Isabel. A gente desmascara ela e coloca no lugar Luísa Maim, a gente coloca Luiz Gama, a gente coloca Dragão do Mar como personagens dos movimentos abolicionistas. A gente coloca a abolição como fruto da mobilização popular, das fugas, dos quilombos, das ações jurídicas, muitas delas promovidas por advogados como Luiz Gama, as campanhas públicas promovidas por negros e aliados. A escravidão era a base da economia brasileira desde o período colonial. E a partir da segunda metade do século XIX, as pressões internas e externas pelo fim dela estavam pipocando. A pressão internacional, principalmente da Inglaterra, que já havia abolido o tráfico de escravidão, exigia o mesmo daqui. Repito que novamente que a Inglaterra tinha uma forte influência dentro do território brasileiro.
principalmente por causa do capitalismo, já consolidado como modo de produção. Então, tinha-se esse movimento abolicionista por parte das elites, por parte da interferência externa e interna, mas o protagonismo negro ele deve ser encarado e exaltado. O Clube do Abolicionismo no Rio de Janeiro, a Sociedade Moderna no Recife, o Centro Abolicionista Cearense, a imprensa abolicionista. Tinha um jornal que o Luiz Gama escrevia, o Abolicionista, que denunciava a violência da escravidão, divulgava obras e ideias literárias. As fugas para os quilombos formavam comunidades livres. Esse é o protagonismo negro. O Alencastro vai falar que o movimento abolicionista representou a maior mobilização política da história do Brasil imperial, com forte protagonismo da população negra. Lá no livro deles, Trato dos Viventes, que eu já mostrei eles aqui para vocês. O José do Patrocínio também deve ser lembrado como um grande mobilizador da abolição. Ele é um jornalista, orador, conhecido como Tigre da Abolição. Essas pessoas, ele, o Joaquim Nabuco, e era um político e escritor também, vai fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, devem ser colocados como protagonistas no lugar dos heróis emoldurados, que a história nos forçou a colocar, tal como a princesa Isabel, que assinou aquela lei que continha apenas 2 artigos por livre e espontânea pressão. Então a gente tem também as leis, sendo elas a abolição da escravatura, que vai acontecer lá em 1088, começa na Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro e a importação de escravizados. Foi criada por pressão da Inglaterra. E o Alencastro, de novo, vai falar que não liberta ninguém, apenas nacionaliza a escravidão, porque o comércio aqui dentro estava uma loucura. Proibia-se de lá, mas o comércio de um para o outro, a venda de um para o outro não era proibida. A Lei do Ventre Livre, de 1871, declara livre os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da promulgação da lei, porém, essas crianças tinham que permanecer sob tutela dos senhores até os 21 anos. Ou serem entregues ao Estado, mediante a indenização. Tudo tem né? É um lobo em pele de cordeiro. O ventre livre não vai libertar as mães, nem vai garantir a libertação dos filhos. A escravidão apenas ganhou um novo nome. A Beatriz do Nascimento vai falar isso no livro dela que chama Quilombos, Resistência e Identidade. Esse artigo é muito bom, depois eu deixo o link aqui para vocês. A lei dos sexagenários é outra lei muito problemática, lá de 85. A gente sabe que a expectativa de vida do escravizado vai até 29 anos. Mas ela concede a liberdade aos escravizados com mais de 60 e prevê indenização aos senhores pela perda da força de mão de obra. A medida era mais uma tentativa para retardar a abolição completa e atender a elite escravagista que exigia indenização perante os escravizados libertos. Isso é um absurdo também. Todas as leis que a gente tem aqui, inclusive a Lei Áurea de 1888, ela vai declarar extinta a abolição, porém não tem garantia nenhuma de que essas pessoas libertas e forras, no dia 14 de maio, tivessem algum lugar para ir. A ideia de redenção da princesa Isabel, pela princesa Isabel, é criticada. É um mito da abolição benevolente e vai apagar totalmente o protagonismo negro. Então, a liberdade foi conquistada pelos negros, por parte deles mesmos, sendo eles os protagonistas. Claro isso? Ótimo, maravilha então. Dá-se então, logo após a abolição, o fim do Império. Há-se uma crise da monarquia, a monarquia estava enfraquecida, sem apoio político sólido. O Dom Pedro II era um imperador idoso e desinteressado em continuar no trono, ele já não estava nem aí, estava desgastado. Ele tinha muitas amantes, tinha outros interesses, como arte, por exemplo. Ele vai estimular a cultura da arte romântica no Brasil, vai trazer muitos quadros. Um dos principais temas do romantismo no Brasil é o sentimento de nacionalidade,
o índio como herói nacional, o desejo de independência da colônia, sob o interesse do Dom Pedro, viu? As pinturas buscavam um Brasil civilizado, unido, que não era real na época. E quando a família real ela vem para o Brasil em 1808, ela vai trazer consigo as novidades, né, literárias da Europa, assim como trouxe as tentativas da colônia por proclamar a independência. Foram tais acontecimentos que vão trazer uma revolução artística aqui nas terras brasileiras, né? A gente vai ter grandes autores de quadros, de obras, como pinturas, tipo a Degolação de São João Batista, que é do Vitor Meirelles. Temos ela aqui. E eu vou colocar mais umas outras que também é bem interessante. A gente tem também a pintura da Independência, do Pedro Américo. A gente vai ter o Rodolfo Amoedo e o Almeida Júnior também. O Príncipe Regente, tratar o Debré, nascido na França, para retratar a monarquia do Brasil. Nas obras dele, o Brasil colônia, mostrando o trabalho dos negros, a relação deles com os brancos, os índios e a nobreza. Debré também vai contribuir para a formação da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. E aí ele depois volta para a França e ele é uma pessoa vital aí no movimento da arte contemporânea aqui no Brasil. A gente também vai ter música com o Antônio Carlos Gomes, um grande operista com diversas óperas, entre elas o Guarani. Depois a gente vai ver o Francisco Manuel da Silva com o hino nacional, o Chiquinho Gonzaga, lá em 1847. Então, o Dom Pedro estava interessado também em fotografia, e ele foi um amante da fotografia e dos telégrafos também, da arquitetura brasileira, o neoclássico brasileiro, né, como o Teatro da Santa Isabel. A gente vai ter também a Igreja da Penha, lá em 82. Então, grandes obras que vão estar aí no interesse do Dom Pedro, porém, governar o Brasil não era nenhuma delas. E aí, o que o Dom Pedro faz? Começa-se, então, a ter um desinteresse maior pelo império, pelo trono. O exército também já estava insatisfeitíssimo e vão se sentir desvalorizados depois da guerra. Uma guerra que eles não queriam e começaram a exigir uma participação maior. A gente teve uma questão religiosa muito forte aí com os bispos, foram punidos também por obedecer a ordens do Papa e não do imperador. E aí isso mostrou mais ainda que a monarquia estava em crise. E aí, gente, depois a gente vai ter a proclamação da República, que também foi um golpe. Por quê? Por que eu digo isso? Lá no final do século XIX, a gente vai ter essa grande crise política, econômica, com a inflação, os altos impostos. Vários grupos da sociedade estavam insatisfeitos. Então, quando não se tem uma satisfação geral, o que acontece? Cada um por si, beijinho, tchau, tchau. A Igreja Católica vai entrar em conflito direto. E aí os fazendeiros também vão. E aí, dia 15 de novembro, tudo ruim. Né? Dia 15 de novembro, a proclamação da República, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um militar muito respeitado, amigo pessoal do Dom Pedro II, vai orquestrar aí a proclamação da República como um golpe, e aí a gente vai ter a consolidação de um novo regime. As tropas do exército despuseram o governo imperial, proclamaram a República e no mesmo ano eles exilam a família imperial com o Deodoro da Fonseca como chefe de governo. O Dom Pedro morre 2 anos depois, exilado na França, mas volta para ser enterrado aqui. O coração dele vem para cá alguns anos depois. É uma relíquia. O coração do Dom Pedro vem nos visitar, tem um grande cortejo por ele. Então, a proclamação da República acontece em 15 de novembro de 89. Encerramos por aqui a nossa temática, mas temos ainda a questão do Enem. Vamos olhar qual que é a questão que eu escolhi dessa vez. A gente tem aqui
uma questão sobre as elites agrárias. Eu escolhi a questão 81 do caderno azul do primeiro dia do Enem de 2022, tá bom? Vamos lá então. Lendo atentamente o enunciado, porque ele sempre dá a resposta. Exige um nível de conhecimento do próprio aluno, porém, ele sempre dá a resposta, prestando atenção bastante no que ele está pedindo. Quando as elites de cada região do país procuraram estabelecer sua autonomia em relação ao governo central, elas se confrontaram com o espectro de uma anarquia social. Uma sociedade escravocrata, a possibilidade de tal desordem ameaçava tudo. Líderes locais apoderaram-se da legitimidade que a coroa oferecia como uma tábua de salvação. E o Estado monárquico central, que eles contribuíram, os trouxe à terra firme. Os vínculos que se seguiram entre as várias regiões levaram a um sentimento de solidariedade. O Estado, portanto, fomentou a emergência de uma nação única, o Brasil. O texto é do Graham, Construindo uma Nação no Brasil no século XIX, visões novas e antigas sobre a classe, cultura e Estado. É um texto adaptado. O que a questão está pedindo? A aliança entre as elites regionais e o Estado monárquico resultou na letra A, predominância do Partido Conservador. Letra B, consolidação dos ideais republicanos. Letra C, promoção da identidade brasileira. Letra D, elaboração de leis abolicionistas. Ou letra E, eclosão de revoltas regenciais. Bom, voltando ao que o texto fala. O texto vai falar que essas elites regionais, elas aceitaram a monarquia como uma forma de evitar a desordem e manter a estrutura escravocrata, escravagista que eles tinham. Lembra que eu falei para vocês que os escravizados são a principal mão de obra do Brasil colônia? Então, a centralização do poder imperial vai trazer essa estabilidade que eles queriam e vai criar um sentimento ali de nação entre as elites. Somos um só. Estamos todos do mesmo lado e pelos mesmos interesses. Ou seja, a monarquia serviu como base de união política e social dessas elites, mas temiam qualquer ruptura que ameaçasse seus privilégios. Então, a alternativa A, a predominância do Partido Conservador. É a opção certa. Por quê? A monarquia era centralizada, pelas elites agrárias e as escravocratas, que pertencem ao Partido Conservador, ou seja, conservador das ordens que já eram vigentes, sociedade escravocrata, com economia de exportação, dependente da Inglaterra. E o Partido Conservador também era defensor da unidade territorial e da manutenção da escravidão. Essa aliança vai garantir a estabilidade política do Império e impediu que as ideias republicanas ou abolicionistas ganhassem força por um bom tempo. Então, a alternativa correta que mais se encaixa é a predominância do Partido Conservador. Elites como manutenção, as conservadoras da ordem vigente. Por que as outras estão erradas? A alternativa B fala das consolidações dos ideais republicanos, sendo que o texto destaca justamente o oposto. As elites apoiaram a monarquia centralizada para evitar a fragmentação e o caos. O republicanismo, com as ideias de descentralização e a ruptura com o império, ameaçava o interesse dessas elites. Então, obviamente, não é a letra B. A letra C é a promoção da identidade brasileira. Embora o texto vai mencionar aí um sentimento de liberdade, isso não significou, de fato, uma identidade nacional ampla e popular, mas sim uma união política entre as elites. Alternativa D, a elaboração das leis abolicionistas. Está longe disso. Porque as elites escravocratas apoiavam a monarquia e eram as mantedoras da ordem, justamente para preservar o sistema escravagista. As leis abolicionistas, como a do ventre livre, a Lei Áurea e a Eusébio de Queiroz, vieram bem mais tarde e foram resultados da pressão popular e da pressão dos próprios escravizados, não da aliança entre o império e as elites. A letra E é a eclosão de revoltas regenciais. Vimos isso nessa aula. Mas está errada, porque essas revoltas regenciais ocorreram antes dessa aliança entre a elite e o império se consolidar.
foi justamente a estabilidade das regências que vai levar as elites a apoiar o retorno do poder centralizado do Dom Pedro, que vai garantir o controle. É muito válido. Lembra que eu falei para vocês sobre as elites? Que as elites dão trabalho porque elas são o grande mecanismo que mantém a ordem no lugar. Elas precisam estar do lado do rei. E quando não estão, fora. Entende? Justamente quando as elites perdem, é proclamada a república. Quando as elites perdem com a libertação dos escravizados, o seu principal meio de produção, se revoltam contra aquela que eles apoiaram. Conseguem visar isso? E aí, eu deixei para vocês aqui também, no fim dessa questão, filmes e séries e novelinhas para vocês se divertirem aprendendo. A primeira novela, Novo Mundo, que vai misturar um pouco de fato com ficção. Ela vai ser ambientada aí no período que antecede a independência do Brasil, entre 1817 e 1822, que também é bem legal. É divertido, gente, porque também é repertório cultural, não é? Então, vai dar fatos, aí quem tiver curiosidade, acontece alguma coisa na novela, vai lá, dá um Google pra ver se tá certo. Se tiver errado, faça que nem eu contesto, falo, tá errado isso daí. É isso que é o divertido. A gente tem também Doutor Gama, que é um filme de 2021, que vai inspirar na história do abolicionista Luiz Gama, que vai de 1830 a 1882, um dos maiores nomes da questão jurídica no Brasil. E também Malês, que é um filme de 2025, que vai abordar a emblemática revolta dos Malês de 1875, a maior insurreição de pessoas escravizadas no Brasil. Tá bom? Espero que vocês gostem. Essa foi mais uma aula de história aqui no Projeto Sem Confidentes Nota 1000. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!